Você está prestes a aprender as 7 maiores dúvidas das mulheres em relação aos homens e como encontrar, conquistar e manter o companheiro ideal. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Vamos te ensinar como encontrar, conquistar e como manter o cara que você quiser, além de responder às 7 maiores dúvidas das mulheres em relação aos homens. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. O treinamento vai começar. Chegou a hora de parar tudo o que você está fazendo neste momento, desliga o chat, fecha o e-mail e tudo que possa te atrapalhar e se prepara para essa apresentação surpreendente. A gente recomenda que você pegue um caderno e uma caneta e anote tudo, porque tem dicas quentíssimas que você não vai querer perder ou esquecer de jeito nenhum. Quem tá falando aqui é a Juliana da Mata, aqui do meu lado tá o Felipe Miranda, meu marido. Nós somos os fundadores do projeto Mulheres que Conquistam, que hoje já tem mais de 165 mil fãs no Facebook e mais de 7.900 mulheres na nossa comunidade secreta, sem contar as milhares de mulheres inscritas na nossa lista, recebendo as nossas dicas por e-mail. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, tendo esse contato mais próximo. Nós gostaríamos de te parabenizar por ter tomado a decisão certa e ter arrumado esse tempo para assistir esse vídeo e aprender o que você precisa para poder mudar a sua vida e começar a sua transformação. Você está prestes a aprender alguma das melhores e mais eficazes dicas que existem e já foram testadas por mulheres no mundo inteiro. Nós vamos te ensinar como atrair e conquistar o parceiro que você tanto deseja e ter a vida amorosa que você merece. É uma coisa totalmente inédita no Brasil. Essas dicas foram criadas para te ajudar e te guiar nessa jornada que todos nós temos grande dificuldade em entender. E por que você deveria nos ouvir? Nós desenvolvemos nosso conhecimento participando de treinamentos internacionais incríveis que foram elaborados pelos maiores e mais renomados experts de relacionamento do mundo. O que vamos te ensinar não foi inventado, foi testado e é comprovado que funciona, pois é baseado no comportamento humano e nas diferenças entre a mentalidade masculina e feminina. Você entendendo isso, dá para usar a seu favor para conseguir não só um relacionamento, mas tudo que você quiser na sua vida. E assim, parar de cometer os mesmos erros e finalmente atrair a pessoa que você merece. Muitas de vocês já vêm nos acompanhando há algum tempo e sabem qual que é o nosso objetivo por aqui. Mas para quem não sabe, a gente vai explicar um pouquinho dessa nossa história, quem nós somos e o porquê que a gente está fazendo esse trabalho. Como a maioria de vocês devem saber, nós não moramos no Brasil. Na verdade, nós moramos do outro lado do mundo, na Austrália, há quase 9 anos. Por isso que temos o apelido de Casal Austrália. E a gente tem uma história bem única, e todas as vezes que a gente começa a contar essa história para alguém, as pessoas se surpreendem porque parece até aquelas histórias de filme. Todo mundo me pergunta como eu vim parar do outro lado do mundo. Bom, conheci o Felipe 15 dias antes dele vir para a Austrália, na academia em São Paulo. Ficamos 14 dias juntos e ele veio. Ficamos falando pelo telefone durante 1 ano e ele conseguiu me convencer a vir para a Austrália. Depois de 6 meses falando por telefone, pedi 3 bons motivos para eu me mudar para Sydney. E ele me deu 5 sem titubear. Pois é. Aí demorou mais 6 meses para eu conseguir juntar o dinheiro e vim. Antes de conhecer o Felipe, eu estava no 3º ano de francês, tinha planos de ir para a França porque eu fazia moda e estava quase me formando para virar estilista. Então eu queria continuar meus estudos nessa área, mas quando eu conheci o Felipe, tudo mudou. Depois de 6 meses conversando com ele pelo telefone, eu no Brasil, ele na Austrália, senti uma coisa muito forte me dizendo que aquele era realmente o meu caminho. Mesmo com todo mundo falando pra mim que eu era louca de largar tudo pra ir morar do outro lado do mundo, com um cara que eu fiquei durante 14 dias, eu sentia que se eu não fizesse aquilo, eu ia me arrepender pro resto da minha vida. Foi como se eu tivesse certeza que eu tava fazendo a coisa certa. Todo mundo que deve estar ouvindo agora deve estar pensando que eu tinha uma vida boa no Brasil, que tinha dinheiro, que tinha toda uma estrutura familiar. Mas não. Na verdade, quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva aos 35 e eu tenho um irmão que na época tinha 10 anos. Eu trabalhava na loja de materiais de construção da minha mãe para ajudar e tudo foi muito difícil, muito trabalhoso. Mas minha mãe foi tão guerreira que conseguiu fazer com que nunca faltasse nada. Agora imagina a situação. Você é o braço direito da sua mãe e agora você tem que decidir entre arriscar e ir atrás do que você sente que é certo para você e ter que deixar sua mãe de uma certa forma sozinha ou ficar com ela e abrir mão do possível amor da sua vida. Imagina ter que tomar essa decisão. O que você faria no meu lugar? No meu caso eu tive sorte, tinha conversado com a minha mãe sobre a ideia de eu ir para a Austrália e ela foi se aconselhar com uma velhinha, amiga da família que sempre me benzia desde pequena, e ela disse para minha mãe que se ela não me apoiasse e permitisse que eu viesse para a Austrália, ela iria estar cotando o meu destino. Então ela me ajudou
Mesmo sofrendo, ela não queria ser responsável por cotar o meu destino. E foi uma tortura. Os últimos 6 meses antes de vir pra cá realmente foi difícil, porque eu sempre encontrava ela chorando nos cantos e aquilo acabava comigo. Foi tão difícil que eu fui chorando do Brasil até a Austrália. 25 horas completamente em choque. E por que vocês acham que eu tô contando tudo isso pra vocês? Eu tô contando só pra vocês entenderem a importância que tem tomar as decisões mais difíceis que aparecem na sua vida. O propósito de eu te contar a minha história é te ajudar a compreender a importância de tomarmos decisões. Se você não tomar decisões críticas e radicais na sua vida, a coisa não avança. Você, eu, todo mundo sabe quais são as decisões difíceis que precisamos tomar na vida, para fazer o que temos que fazer para progredir. Por exemplo, sair de um relacionamento que não estava te levando a lugar nenhum, largar o cara errado, mudar de emprego. Entretanto, ficamos enrolando e achando que as coisas vão se resolver sozinhas ou vão desaparecer. Mas voltando à minha história, hoje em dia minha mãe é apaixonada pelo Felipe, tem ele como um filho, viu que tanto ela quanto eu tomamos a decisão certa. E sim, foi muito doloroso, doeu muito para tomar essa decisão. Não só porque eu tive que deixar minha família, amigos, carreira e o conforto que eu tinha em casa, mas também porque eu tive que me aventurar num país que eu ainda não falava a língua, não conhecia ninguém e com um cara que eu só tinha conhecido por 2 semanas. E uma das coisas que o Felipe me avisou antes de vir pra cá foi que a vida aqui não era nada fácil, pelo contrário. Se eu viesse pra cá, teria que estar disposta a trabalhar em subempregos que no Brasil eu nunca teria trabalhado antes. Mas como eu trabalhava desde os 12 anos, nunca tive medo de trabalho e estava disposta a tudo pra ficar com ele. Ou seja, felicidade tem um custo. Talvez seja o caminho mais difícil, mas uma coisa eu posso te garantir. Esse caminho fica muito mais fácil quando você sente que aquilo é o que você deveria estar fazendo. E aquilo é a coisa certa para você. Quando você sente que você não iria conseguir se contentar com nenhuma outra coisa. Por mais loucura que aquilo poderia parecer para quem estava olhando de fora. Às vezes tem decisões na vida que temos que tomar e somente quando você sai da sua zona de conforto e para de fazer tudo que você está acostumado a fazer, é aí que a mágica acontece. É aí que mora a felicidade. E tudo isso foi resultado de uma oportunidade que eu criei quando eu estava na academia. Tava lá treinando perna e ele estava lá esperando alguém sair do exame médico. E do nada veio uma voz na minha cabeça me falando que se eu não falasse com ele naquela hora, eu nunca mais ia falar. E na hora eu inventei uma dor na perna e comecei a reclamar e ele veio falar comigo. Ou seja, sabe quando tudo está te falando para você entrar em ação e você não entra? Quando tem aquela vozinha na sua cabeça tentando te empurrar para tomar uma atitude e você não toma, o que acontece nessa hora? Você se sente frustrada, arrependida por não ter feito o que você estava sentindo naquela hora. E isso pode ter custado o amor da sua vida. A gente sabe que é muito complicado tomar atitude na hora certa, porque você tem que estar preparado para isso. E isso só acontece quando você está com a mentalidade certa. Por isso que nosso objetivo é ensinar mulheres como se transformar na pessoa que você precisa ser para tomar a atitude na hora certa, para finalmente atingir os objetivos na vida afetiva e ter a felicidade que você merece. Porque a gente acredita que nós estamos nesse mundo para evoluir e alcançar os nossos objetivos. E por isso sabemos que se a gente não tomar as atitudes que são desconfortáveis, nada acontece. Não tem evolução, pois a maioria das pessoas vive na zona de conforto, só indo sempre pelo lado mais fácil, esperando alguma coisa acontecer ao invés de criar oportunidades e fazer acontecer. Sempre a gente tem 2 opções na vida. Uma é criar e a outra é esperar. Criar as oportunidades é difícil se você não sabe como. Você tem que se tornar a pessoa que consegue fazer isso. Se isso não é uma coisa natural para você. Para esperar, você não precisa fazer nada. Mas para criar, é só fazer alguma coisa. Quando você espera as coisas acontecerem, você tem que se contentar com o que vier. E isso é o mesmo que entregar a sua felicidade na mão de outra pessoa. Todo mundo fala que você tem que esperar pela pessoa certa, e isso envolve você esperar ser escolhida ao invés de escolher. Mas antigamente as mulheres não esperavam, era elas que escolhiam. Você pode estar pensando que você que escolhe com a ilusão dos sites de relacionamento, por exemplo. Mas eu tenho um segredo para te contar. Atração não é lógica, é emocional. E o que acontece quando você escolhe alguém através de um computador? Você está usando a lógica e se contentando com essa opção que acabou de aparecer ali na sua frente.
Mas assim você corta todo aquele negócio emocional, toda aquela mágica e atração do começo, que é uma das coisas mais incríveis. Quando você olha uma pessoa e sente um negócio estranho que mexe com você. Aquela sensação que você tem quando você vê que a pessoa não é nem muito bonita, mas tem alguma coisa que te chama a atenção nela. Online você corta tudo isso, você se limita a um leque muito pequeno de pessoas e não fica competente o suficiente para conseguir atrair pessoas sem a ajuda de sites de encontro. Sem contar que de 15 histórias de pessoas que se conheceram pela internet, normalmente uma dá certo e olha lá. Então é aí que a gente entra. Vamos te ensinar como encontrar e escolher as pessoas pessoalmente, cara a cara, sem precisar da ajuda daqueles serviços de namoro ou sites de relacionamento. Você pode fazer as coisas acontecerem muito mais rápido do que você imagina se você aprender o que fazer e ficar competente nessa área. Você vai se sentir confiante para tomar atitude e criar as oportunidades que vão fazer toda a diferença na tua vida.